17 de julho de 2025, nesta quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta quinta-feira. Hoje nós celebramos esta memória tão importante da Igreja, por ser uma memória, uma liturgia em grau de memória. Hoje nós voltamos a acompanhar o texto corrente, proposto no Tempo Comum, que é o texto do Êxodo, Então uma alegria para nós continuarmos essa sequência de textos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, antes de refletirmos a palavra de hoje, é sempre importante nós darmos uma refletida sobre a vida do santo que nós celebramos. Celebramos o bem-aventurado Inácio de Azevedo. Inácio de Azevedo nasceu em 1526 em Porto, lá em Portugal. Ele foi um religioso jesuíta, foi um padre, e ele entrou na Companhia de Jesus no ano de 1548, foi nomeado visitador da missão jesuíta no Brasil, Naquela época os jesuítas tinham uma missão aqui em nosso país, E mais tarde ele vai se tornar responsável por recrutar e organizar esses missionários que viriam para a América. No ano de 1570, depois de já ter vindo para o Brasil, Inácio de Azevedo ele embarcou de volta ao Brasil com mais 39 missionários jesuítas, que nós chamamos liturgicamente de companheiros. Eles vieram para reforçar a missão evangelizadora aqui no país. E no dia 15 de julho de 1570, o navio, que se chamava Santiago, foi atacado por piratas, protestantes, próximo às Ilhas Canárias. Ao todo foram 40 missionários jesuítas, assassinados por ódio à fé católica. Eram protestantes franceses, que por ódio à fé católica mataram esses 40 missionários. Dentre eles, Inácio de Azevedo, presbítero, foi morto, e diz a história que ele morreu segurando uma imagem de Nossa Senhora. Depois esses santos serão beatificados pelo Papa Pio IX no ano de 1854, foram reconhecidos como mártires brasileiros, mártires do Brasil, embora sejam portugueses, e também embora o martírio tenha acontecido no caminho do Brasil, não em terras brasileiras, mas eles recebem grande comemoração e grande estima por nós brasileiros, porque foi para evangelizar o Brasil, foi evangelizando o Brasil que eles foram assassinados e martirizados, mortos, Então, representam o zelo missionário, o espírito de entrega total a Deus, ao Evangelho, E são exemplos para nós de coragem, de fidelidade, de vocação e de amor pelos povos da América. É um grande exemplo para nós. Hoje, peçamos a intercessão desses 40 santos que deram a vida por Jesus e pela evangelização. Queridos, vamos refletir a palavra de hoje. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos do 13 ao 20. Naqueles dias, ouvindo a voz do Senhor do meio da sarça, Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés:
Eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu-me dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito. E decidi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, e agora temos que ir a 3 dias de marcha no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará partir, se não for obrigado por mão forte. Por isso estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda sorte de prodígios, que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, antes de nós entrarmos no texto de hoje, que eu acabei de proclamar, vamos fazer primeiro uma retomada do texto que seria proclamado ontem. Acontece que ontem foi a festa de Nossa Senhora do Carmo. Eu expliquei para vocês, quando é festa litúrgica, quando é memória litúrgica, não, né? Hoje nós celebramos uma memória, mas continua o texto corrente. Mas quando é festa litúrgica, o texto é modificado, porque as festas têm textos próprios, né? As solenidades também. Muito bem. Mas ontem foi omitido o capítulo 3, o versículo do 1 ao 6, do 9 ao 12. Ou seja, a primeira parte do capítulo 3, que é o chamado, que é denominado chamado de Moisés. Então Moisés apacentava. Lembra que Moisés, anteontem, ele teve de fugir para o deserto, porque o faraó, por ele ter matado um egípcio, o faraó começou a persegui-lo. E ele foge e ele vai construir sua vida no deserto. Aí ele encontrou a sua esposa, passaram-se os anos e aí vem o texto de ontem que foi omitido. Capítulo 3, do 1 ao 12. Ele apacentava o rebanho do seu sogro chamava Jetro, e levou-o até o Monte Horebe. E lá o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa sarça, né? Uma sarça ardente que não se consumia, aquele episódio tão famoso que foi omitido ontem, tá? Da sarça, Deus chama-o, né? Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Aí Deus manda ele tirar as sandálias, que o lugar é santo, o Monte Horebe, né? E Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que são seus pais, né? Os seus descendentes, os seus ascendentes, vamos dizer assim, né? E aí Deus se revela a Moisés e Deus diz a ele que ele será o libertador do povo que está escravo no Egito, tá? E aí Moisés diz assim: mas eu não sou digno, quem sou eu para libertar Israel? E Deus diz assim: eu estarei contigo. Então o texto de ontem parou nisso. Agora hoje, né, Moisés está diante da sarça ardente ainda, tá? Hoje é o capítulo, ontem foi do 1 ao 12, hoje é a continuação, do 13 ao 20. Ontem foi omitido, mas eu dei uma resumida para vocês, o que foi omitido. Então, hoje começa, do capítulo 13, tá? Sobre o episódio do nome de Deus. Então, Moisés ainda está diante de Deus, que está falando com ele na sarça ardente, tá?
E Deus dá a missão a Moisés de libertar o povo. Mas Moisés diz assim: eu preciso saber o seu nome, se alguém perguntar, né? E Deus responde a Moisés: eu sou aquele que sou, né? Se a gente for ler do hebraico, né? Ehyeh, Asher Ehyeh, né? Aquele que existe por si mesmo, que está sempre presente, que é imutável, né? Na verdade, é uma palavra intraduzível, né? O que nós chamamos de tetragrama. Nós traduzimos para o português o nome de Deus, né? HYHWH, ou seja, impronunciável, né? É um ser misterioso, cujo nome é impronunciável, tá? E Deus se apresenta como aquele que está sempre com seu povo, que não depende de ninguém, que é um Deus independente, um Deus soberano. No versículo 16 e 17, nós vemos a promessa de libertação, né? Deus mostra que se sensibiliza com o sofrimento e promete libertar o povo para levá-lo a uma terra boa e espaçosa. No fundo, vocês que me acompanham todos os dias, nós acompanhamos todo o livro do Gênesis, né? E começamos o Êxodo segunda-feira agora, dessa semana, né? A história do povo começa lá em Abraão, né? Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois de Jacó, os filhos de Jacó, né? E depois o povo de Israel, que é congregado pelas 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, eles chegam até a terra prometida, né? Chegam à terra de Canaã e se instalam lá, vencem povos. Só que depois acontece aquele episódio dos irmãos dos filhos dos irmãos de José, né? Os irmãos de José, que vendem José para o Egito, e depois passam os anos, aí José se torna um rei do Egito, e aí José traz toda a sua família que estava em Canaã para viver lá no Egito, porque mordomia, né? Porque agora José é rei do Egito, então ele quer dar vida boa para toda a sua família. Só que depois que José morre, o povo começa a ser escravizado, né? E aí, agora vem a tentativa de voltar para a terra de Canaã, de onde saíram, né? Então, seria um retorno. Então, a promessa de libertação do Egito e de retorno para a terra prometida, tá? Então, nós vemos que quando eles deixam a terra de Canaã começa a ser habitada por outras pessoas, né? Por outros povos. Agora, quando eles voltarem para lá, eles vão ter que tirar esses povos novamente, né? Então, nós vemos os versículos 18 ao 20, o confronto com o Egito, né? Então, Deus ele avisa que não vai ser fácil o povo sair da escravidão. Deus antecipa a dificuldade. O faraó, ele vai resistir, mas Deus, ele agirá com poder, né? Daí que vem as chamadas as pragas do Egito, né? Deus vai enviar pragas, uma a uma, para ver se os egípcios libertam o povo. Mas nós vamos perceber que Deus vai enviar as pragas e eles não vão baixar a guarda, não vão libertar o povo. Vão enfrentar praga por praga, tá? Então, tudo isso mostra que a libertação vai ser obra divina, não vai ser iniciativa humana. E é importante a gente colocar na vida da gente isso. Minha gente, quantas coisas na nossa vida que nós conduzimos com as nossas iniciativas? Quantas vezes nós dizemos, hoje eu vou em tal lugar, a gente pega, a gente vai. Hoje eu vou fazer tal coisa, a gente pega, a gente faz. Eu quero que tal coisa saia desse jeito, a gente pega, a gente faz. Só que na nossa vida acontecem algumas situações que fogem do nosso controle de determinar, de fazer acontecer. Alguns acontecimentos da vida nos mostram que nós não somos determinantes na nossa própria história. Mas por debaixo de nós há um Deus que zela por nós. Sabe? Tem gente que ainda não fez experiência disso. Por isso que vive uma vida topetuda, uma vida soberba, uma vida prepotente.
Aí, de repente, surge alguma situação que a pessoa já não depende mais dela, a solução daquilo. Aí a pessoa vai percebendo o quanto que ela é pequena. E nós somos, gente. Quantas vezes corremos atrás de dinheiro, de não sei o quê, preocupações da vida, de repente surge uma enfermidade grave, um acontecimento, enfim. Parece que tudo aquilo que nós tínhamos trazido como sonhos em nossa vida se perde. Porque nós nos deparamos com a nossa pequenez. Só que Deus já tem mostrado isso faz tempo. Olha, se curva, olha, você é pequeno, olha, você não é tão poderoso assim, olha, você... né? Só que a gente não percebe, né? A gente não percebe. Então, a liturgia de hoje, eu gostaria de extrair desse texto de hoje 4 aplicações para a nossa vida espiritual. A primeira coisa, Deus ele vê o nosso sofrimento, que é o versículo 16. Mesmo quando o povo estava sofrendo no Egito, Deus viu, ouviu e se importou com o povo. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, nas suas finanças, na sua vida profissional, financeira, enfim. Mas Deus está junto de você. Ele vê as nossas dores hoje. Ele prepara um caminho de libertação. A questão é que nós precisamos nos manter em comunhão com Ele. E tem pessoas que, infelizmente, tristemente, nos momentos difíceis da vida se afastam de Deus e da igreja. É muito triste isso. Por quê? Porque é o momento que nós mais precisamos acorrer a Deus. Então Deus vê o nosso sofrimento. O segundo ponto para a nossa reflexão dessa palavra de hoje, nessa quinta-feira, o nome de Deus é presença viva. Deus diz o nome dele. Como que o Senhor se chama, Deus? Moisés pergunta. E ele diz, eu me chamo, eu sou. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está sempre presente. Deus não é uma ideia abstrata. Deus não é um símbolo. Deus não é algo meramente fictício. Não é algo meramente, vamos dizer assim, abstrato, já falei, mas não é algo meramente fantasioso. Mas ele é algo real. É uma presença. Deus é pessoa, né? Pessoa que caminha conosco, que está junto de nós, está a nos abraçar, está a conviver junto de nós. É uma certeza fantástica que nós devemos levar em nosso coração e nossa vida. O terceiro ponto que a palavra de hoje nos mostra é a missão de Moisés, que também é a nossa missão. O versículo 18 Moisés ele foi chamado a libertar o povo, a conduzir o povo. Nós também na nossa vida somos convidados a colaborar com Deus de alguma maneira, né? Ser instrumento na vida de pessoas que Deus coloca na nossa vida para levarmos essas pessoas ao convívio de Deus, à esperança. Quanta gente com quem convivemos quanta gente que perdeu a esperança, né? Que passa por situações difíceis na vida, e nós somos convidados a sermos, como Moisés, guias, né? Condutores que levam os irmãos à esperança, né? O quarto ponto para nossa reflexão e último é que as resistências existem, mas Deus age com poder. Quando nós enfrentamos desafios que parecem impossíveis, parecia impossível o povo sair daquele ciclo de escravidão do Egito, né? Nós também, quando nós enfrentamos situações que parecem impossíveis, Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Ele intervém com força, fidelidade, no tempo certo. E nós vemos tantas situações, a gente fala assim, nossa, só pode ser Deus, a sua justiça, a sua providência a agir. Confiemos que a providência de Deus está a nos acompanhar, a nos conduzir. Essa deve ser a nossa fé. Portanto, meus queridos, que Deus abençoe a todos nós nessa quinta-feira, essa palavra possa ser luz para os nossos passos, né?
Nós temos um Deus próximo, sensível, presente, que também nos auxilia com o seu poder e nos dá uma missão também de levar outros à sua presença, à vida de fé e à vida de esperança. Uma quinta-feira excelente, abençoada a todos. Vocês que me acompanham pela Rádio Rainha da Paz, continuem conectados conosco. Que Deus nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.